Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Sou a professora Pamela, do livro Para a Escola para o Mundo de Projetos Integradores. Lembrando que o nosso projeto é o Xingu. Bom, a gente está estudando sobre o projeto 2, que é arte em toda parte, né? E uma dessa forma de arte aí que a gente está conhecendo são os mitos, né? As histórias aí contadas pelo povo indígena sobre a origem, né, das coisas, das pessoas, dos animais, do mundo em si. A gente viu na outra aula que os povos indígenas eles têm essa cultura que passa de geração para geração, né, para contar a origem, o surgimento das coisas assim na Terra. A gente viu que geralmente as pessoas mais velhas são as que contam os mitos, né? E que pode ser através de canto, né? E que cada um às vezes conta a sua versão. E a gente viu que não são os mesmos mitos para todos os povos indígenas, né? Que cada um conta, traz a sua versão aí da origem de um determinado tema. Então, vamos para a nossa aula de hoje, continuando com esse assunto? Vocês vão abrir lá na página 26 e acompanhar a leitura com a professora. Vamos lá? Em quais momentos se contam os mitos? Bom, os mitos podem ser contados em momentos em que a aldeia está mais tranquila, geralmente à tarde ou nas primeiras horas da noite, quando todos já terminaram suas tarefas e estão reunidos em casa. As histórias também podem ser contadas durante alguma atividade cotidiana, em uma caminhada na mata, em uma pescaria, durante os trabalhos na roça. Então, eles têm os momentos, né, de contar o mito. E quais são esses momentos? Quando que eles se reúnem para ouvir essas histórias, esses mitos do surgimento, né, das coisas na Terra? Então, aqui está falando que é quando está tudo mais tranquilo, quando já terminaram seus afazeres, ou no comecinho da noite, finalzinho da tarde, ou se, por exemplo, eles estão numa colheita, né, colhendo algum alimento, por exemplo, ali, às vezes algum lembra de algum mito e começa a contar, né? Então, eles têm esses momentos aí para contar essas histórias, né? Esses mitos. Continuando, as crianças indígenas compreendem totalmente os mitos do seu povo? Na maioria das vezes, as histórias são muito complexas, isto é, difícil de compreensão para as crianças que ainda não dominam muitos conhecimentos. Os mais velhos, quando vão contar os mitos para as crianças, tornam a história mais acessível, com menos detalhe complicado. Assim, elas entram em contato com assuntos importantes e aos poucos vão descobrindo e conhecendo a riqueza da sua cultura. Então, tem alguns mitos que a linguagem ou a forma que as coisas surgiram são complicadas. Então, eles tentam facilitar, né? Os mais velhos, quando estão contando, eles trazem a história numa linguagem que a criança consegue entender, né? Sem detalhe complicado. E aí, aos poucos, conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo e conhecendo bastante a riqueza do seu povo. Os mitos indígenas falam sobre o quê? Os mitos falam sobre muitas coisas. Contam as aventuras de heróis e seres que viveram no começo dos tempos, quando mundos diferentes seres não haviam sido criados. Nesse tempo, por exemplo, os humanos e os animais podiam conversar entre si, pois um entendia o que o outro falava. As narrativas também contam como os homens, os animais, as plantas e outros seres foram se tornando diferentes entre si. Falam sobre conquistas, descoberta, dilúvio, catástrofe, transformações. Contam como os seres que viveram no começo dos tempos transformaram ou criaram o mundo do jeito como ele é hoje. Então, os mitos indígenas, eles têm vários assuntos aí, né, que eles contam dentro da tradição do seu povo, dentro daquilo que eles acreditam, tá? Não são histórias que são comprovadas, né? São histórias aí que eles vão passando de geração em geração, da maneira que eles acreditam na origem das coisas. Bom, e para a atividade do dia, o que que vocês vão fazer? Copiar e responder no caderno, né? De acordo com o texto, os mitos falam sobre muitas coisas. Cite um assunto que é contado nos mitos, tá bom? E aí vocês vão copiar essa questão, responder no caderno, tirar foto para a professora. E a gente se encontra na nossa próxima aula.